Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós chegamos agora no último capítulo de Levítico, capítulo 27, que diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Então havia uma avaliação, não é, das pessoas que foram oferecidas como um voto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu de fato, onde a pessoa ficou a serviço do tabernáculo. Samuel, você vai ter isso aqui em 1 Samuel, capítulo 1, leia esses versos, que interessante, versos 11, 22, 26 e 27. Também no capítulo 2 de 1 Samuel, versos 11 e 18. Você vai ver que a mãe de Samuel esperou o menino desmamar. Como ela tinha feito um voto ao Senhor, ela doou ele para o serviço da obra de Deus no tabernáculo. Porém, é possível que ela resgatasse ele? Sim. Ela deveria pagar o valor que estava aqui, como a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Porém, não seria um bom negócio para Israel o resgate de Samuel. Porque Samuel, estando a serviço do Senhor no tabernáculo, ele foi o último dos juízes e um grande profeta, né? E ele exerce o sacerdócio ali de uma maneira maravilhosa. Então, Samuel foi extremamente útil, né? Aquele voto que Ana, a mãe de Samuel, fez, foi extremamente útil para toda a nação, tá? Graças a Deus nesse caso. E você vai ver aqui algumas mulheres que ficavam trabalhando à porta do tabernáculo. E aí você tem Êxodo 38, 8, elas vão doar, por exemplo, seus espelhos de bronze, né, de cobre, para poder fazer a pia de bronze. E 1 Samuel 2, 22, logo aqui, depois de nós falamos sobre Samuel, 1 Samuel capítulo 2, verso 22, vai falar da maldade dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, que inclusive eles aliciavam, né, eles deitavam com algumas dessas mulheres que estavam à porta da tenda. Olha para você ver. Veja bem, o que acontece aqui? Para você entender essa tabela e não ficar revoltado ou revoltada. A tabela é o seguinte: o valor em ciclos do santuário. Essa moeda do santuário era o valor que a pessoa deveria usar para fazer todo tipo de compra e venda de questões relacionadas a ofertas, as coisas ali relacionadas ao santuário. Então vamos supor que você fez uma oferta, um voto relacionado a pessoas, de uma pessoa de 1 mês a 5 anos. Você vai resgatar essa pessoa. Então você, se for um homem, você pagaria 5 shekels ou 5 ciclos, ou se for uma mulher, 3 ciclos, de 1 a 5 anos. Se for de 5 a 20 anos, que é uma idade onde ele já pode ajudar nas atividades maiores do tabernáculo, 20 ciclos para o homem e 10 ciclos para a mulher. De 20 a 60 anos, 50 ciclos para o homem e 30 ciclos para a mulher. E de 60 anos para cima, 15 ciclos para o homem e 10 para a mulher. Você vai ver que o valor da mulher, depois dos 60 anos, ele cai menos em relação à proporção do que o homem. O homem vai cair muito mais, ele sai de 50 para 15, ou seja, ele vem para cá, ó, né? Então, vou colocar aqui para a gente visualizar isso. 15, ele estaria aqui. Ó. Já a mulher, ela vai de 30 para 10, ou seja, ela volta para cá. Ela não vem aqui, ó, onde o homem estaria, né? Depois dos 60 anos. E por que você vai olhar e falar assim, por que a mulher está sendo avaliada com um preço menor? Por causa das atividades que eram exercidas. É claro que de 1 mês a 5 anos, essa pessoa, se ela fosse de fato ficar ali, né, por exemplo, Samuel, ele foi desmamado. A gente não sabe com quantos meses ou talvez ano ele foi desmamado. Mas de 1 mês a 5 anos, ele por enquanto só dá trabalho, né? Talvez com 5 aninhos pode ajudar em alguma atividade muito pequenininha, talvez jogar um lixo para fora, alguma coisa assim. Mas a partir daí, né, você tem uma idade maior, aqui a idade mais útil seria aqui de 20 anos para cima, 50, né? Ou seja, o trabalho que os homens exerciam em relação ao trabalho que as mulheres exerciam à porta da tenda é um trabalho muito mais pesado,
tá? Então é por isso que a avaliação está desse jeito. Dito isso, a gente vai para a segunda parte do capítulo, que é quando a pessoa promete um animal. Se for um animal puro, detalhe, não pode ser o primogênito, porque o primogênito já era do Senhor, ok? Se for um animal puro, ele é consagrado. Esse animal é consagrado ao Senhor. Você não pode trocar e nem mudar ele. O que significa isso? Você não pode trocar ou substituir. Por quê? Trocar aqui tem um sentido de trocar ele por um animal melhor e nem mudar por um animal pior. Aquele animal foi consagrado. Então, você não poderia trocar esses animais. No caso de um animal impuro, que não poderia ser sacrificado, por exemplo. Esse animal aqui, por exemplo, animal puro, que você consagrou ele ao Senhor, esse animal, ele poderia ser usado, por exemplo, para tirar o leite, para tirar a lã, a serviço do santuário, isso é, a serviço dos sacerdotes, tá? O animal impuro, ele não pode passar pelo sacrifício, por exemplo. Então, o que acontecia? Ou uma casa também, você fez um voto ali e ofereceu uma casa. A avaliação desse animal impuro ou da casa vai ser feita pelo sacerdote, tá? E aí o resgate, você quer resgatar esse animal, o que seria um animal impuro? Por exemplo, um jumento. Um jumento é um animal útil para o trabalho, ok? Então esse animal, você fez um voto, ofereceu ele e tudo mais. Quer resgatar ele? O sacerdote avaliou ele em R$100, por exemplo, 100 ciclos, né? Vamos usar a linguagem da moeda da época. Avaliou em 100 ciclos. Esse é o valor do animal. Então, o seu voto, você fez ali, está relacionado em 100 ciclos. Você quer resgatar? Vai acrescentar a quinta parte. Então, a quinta parte aqui seria mais 20, né? Então, vai dar 120. Então, esse 120 tem uma relação, né? Então, você tem o 100% mais o quinto dá 120. 120 fala de 12, e aí 12 dezenas, né? Então vamos lá, guarda isso. A quinta parte vai ser acrescentada para você pegar esse animal de volta ou essa casa de volta, tá bom? E como é que funcionaria agora na questão do campo? O campo ele vai ser avaliado com valor referente às sementes necessárias para semear. Então, seu campo vale X, ok, né? Se você ofereceu esse campo desde o jubileu, então a partir do jubileu até o próximo jubileu, você tem 50 anos aí, então ele vai ser avaliado no valor integral. Se for depois do jubileu, então você tem que calcular o valor desse campo de hoje até o próximo jubileu. Talvez vamos supor que falta apenas não 50, mas 20 anos para o próximo jubileu, então vai ser um valor menor. Então ele vai ser avaliado, aquela oferta que você fez, em relação a um cálculo restante, tá? Então você, por exemplo, foi lá e quer resgatar esse campo, seja ele no valor integral ou seja no cálculo do valor restante que está faltando, você vai pagar o valor dele, suponhamos que ele vale aí 10 mil ciclos, esse campo, 10 mil ciclos, né? E aí você vai pagar o valor mais a quinta parte, isso é, você vai pagar os 10 mil mais 2 mil, que é a quinta parte do valor total, tá ok? E aí esse campo volta a ser seu, independente do momento que você pagar. Então você pagou e aí você tem o seu campo de volta. Se você não resgatar, o campo é consagrado, isso é, ele vai ser dado aos sacerdotes, tá ok? Então você realmente deu o campo é seu. Por exemplo, o que aconteceu com Samuel. Samuel não foi resgatado pelos pais, ou seja, eles não pagaram o valor para ele voltar para casa. Ele foi literalmente dado mesmo ao serviço da obra de Deus. Algumas pessoas podem estranhar, mas que isso? Mas quando você lê a história de Ana, você vai entender o porquê ela fez esse voto ao Senhor, né? Agora, o campo é a mesma coisa, você ofereceu um campo ao Senhor. Você poderia resgatar ele, mas se você não resgatar e chegou o jubileu e você não resgatou, ele agora pertence aos sacerdotes, tá? Campo arrendado. Você ofereceu um campo, mas esse campo não é seu, não é da sua família, porque era possível você alugar um campo, né? Então eu comprava o campo aí durante 40 anos, 50 anos, vamos supor de um jubileu a outro, mas eu resolvi, por acaso esse campo a posse está de minha posse, mas ele não é meu, mas eu resolvi ofertar esse campo ao Senhor, ok? O que acontece?
eu vou pagar o valor dele no dia. Então, seja o valor restante ou valor integral até o próximo jubileu, então o sacerdote vai fazer o cálculo. Então, o seu campo está avaliado, esse campo que você está usando ele, né, está avaliado em, sei lá, 5.000 ciclos. Então, você vai pagar o valor sem o quinto, sem o acréscimo do quinto. Você vai pagar no dia aqueles 5.000 já, porque você não vai poder deixar esse campo para ser consagrado, sendo que ele não é seu, tá certo? E você vai ter uma situação aqui, ó, dos dízimos, né? Você tem 3 tipos de dízimos. Isso aí você vai conferir na escritura, né? Tá bem solto os textos sobre dízimo. Eu queria até fazer um vídeo sobre dízimo, explicadinho, colocando no quadro, né? A utilização do dízimo no Antigo Testamento e as exigências de contribuições para a igreja no Novo Testamento. Você vai ver conexões incríveis de como que a igreja tem a mesma exigência sobre ela, ou seja, ela tem o mesmo peso para cumprir que havia lá no Antigo Testamento. E aí você vai ver o que é uma balança justa. Será que é justo a igreja ter a mesma exigência para cumprir sem ela ter a mesma condição para fazer isso? Então, por exemplo, o dízimo ele era usado, além do sustento dos obreiros, que eram os sacerdotes, levitas, e a igreja também tem isso para fazer, ele era usado para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e a igreja tem também o papel e o dever de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Como você coloca sobre a igreja, na nova aliança, a mesma carga, o mesmo peso, mas não dá o mesmo suporte? Seria justo? Queria fazer um vídeo explicando esses detalhes, tá? Então, você tem 3 tipos de dízimo. Guarda aí, você tinha o dízimo para suporte, para sustento dos sacerdotes e os levitas, de modo geral. Você tinha os dízimos que era para organização e para suporte das festas. Lembra que tinha várias festas e nessas festas tinham sacrifícios e tudo mais. Então você tem um segundo dízimo que é relacionado às festas e você tem o terceiro dízimo que é relacionado àquele dízimo que a própria pessoa que ofertava o dízimo, ele comia junto com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, tá? Eu queria ler um pedacinho do que Flávio Josefo vai falar no seu livro. Eu estou aqui com o livro, agora tem um livro amarelinho, mais bonitinho, mas esse aqui, ó, A História dos Hebreus. Flávio Josefo, ele é do 1º século, um historiador judeu que vivia em Jerusalém, inclusive era sacerdote, e ele começa a narrar. Ele escreve uma coisa aqui, ó. Aqui nesse livro, quem tiver essa edição da CPAD, página 223, tá? Ele fala ali, Deuteronômio 26. Não, um pouquinho antes, ele fala assim, além das 2/10, 2/10 são 2 dízimos, tinha 2 dízimos diferentes, que é obrigatório pagar a cada ano. Então você tinha colheita anual, você tinha colheita, então você tirava 1/10, que era um tipo de dízimo, e ele vai explicar depois, e tinha a segunda décima. Então além das 2/10, que é obrigatório pagar a cada ano, uma aos levitas e outra para as festas sagradas, deve-se pagar uma terceira para ser distribuída às viúvas, aos pobres e aos órfãos. Deuteronômio 26, ele vai continuar falando, as primícias de todos os frutos devem ser levadas ao templo e oferecidas aos sacerdotes. Depois de teres rendido graças a Deus por ter dado a terra que produz e feito o sacrifício que a lei determina, aquele que vier pagar essas 2/10, das quais devem ser dadas aos levitas, uma deve ser dada aos levitas e outra empregada nas festas sagradas, apresentar-se-á à porta do templo antes de voltar para casa. Então a pessoa, depois de entregar esses 2 dízimos, né, um para os sacerdotes e a outra parte que era outro dízimo que era para as festas, ele tem que se apresentar à porta do templo antes de voltar para casa. E dará graças a Deus por haver libertado o povo da escravidão do Egito e dado a ele uma terra tão fértil e abundante. Declarará em seguida que pagou as 10º, segundo a lei de Moisés, e rogará a Deus que lhe seja sempre favorável. É ele quem conserva os bens que nos deu, sem nada acrescentarmos de novo. É ele, no caso aqui, o dízimo, né?
o grande questão que ainda você vai ver, Tobias também vai falar no seu livro, que faz parte ali dos livros deuterocanônicos, né? Tobias, capítulo, se eu não me engano, é o pai dele que fala isso, capítulo 1, versos 6 ao 8. Ele também vai falar dos 3 tipos de dízimo, tá? Aqui você vai ver a questão do resgate do dízimo. E se a pessoa quisesse resgatar o dízimo? Tinha jeito? Tinha, mas somente os dízimos referentes aos frutos da terra. O que são isso? O que é fruto da terra? Do trigo, do vinho, que é da uva, né? Do azeite, mas dos animais não tinha resgate, tá ok? Essa é a parte importante. Dos animais não havia resgate, ele era dado e acabou, tá? Então vamos lá, o resgate do dízimo também funcionava o valor, que ele era avaliado pelo ciclo do santuário. Então você vai observar que, embora muitas pessoas acham que não, haviam sim ofertas em dinheiro. O que é isso? A pessoa dava o dízimo e falava, eu quero resgatar esse dízimo. Não tem problema. Então, vamos supor que o seu dízimo está dando ali em frutos da terra, está dando o valor de, sei lá, 40 ciclos, né? Então, você pode fazer, você paga os 40 ciclos mais a quinta parte, tá ok? Você vai ver também um exemplo de algo semelhante acontecendo, quando aquela viúva vai ofertar no templo, ela coloca o quê? Moeda. Então existiam sim ofertas em moedas, tá? Muita coisa aqui envolveu moeda, praticamente tudo envolveu moeda quando se trata de resgate, além do resgate de todos os primogênitos de Israel. Então todo filho homem que nascesse primogênito, ele tinha que ser resgatado. Então os pais tinham que ir lá e pagar o valor do resgate dele em prata, moeda de prata, tá bom? Sobre a questão de alguém por acaso comeu, suponhamos que alguém comeu alguma coisa consagrada lá. O que acontece? Como é que funcionava? Levítico 22. Para você não perder aqui, ó. Levítico 22, do verso 14. Se alguém por engano, 14, 15, 16. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Então ele vai vir de novo, trazer a oferta sagrada com a quinta parte ali, ele vai ter que trazer. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim fariam levar sobre si a culpa da iniquidade comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então você tem essa questão da quinta parte ali relacionada a todas as ofertas e toda a situação de resgate que nós vimos aqui nesse capítulo, tá bom? Esse livro de Levítico é um livro que para mim foi um grande desafio, é um livro que realmente eu tive um certo receio de trabalhar com ele, porque é uma parte difícil da lei, né? Mas é muito prazeroso poder chegar aqui no finalzinho desse livro e poder agradecer a Deus por concluir mais um livro da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são essenciais, né? São tão difíceis, mas são tão ricos também, né? Eu vou deixar esse quadro livre para você fazer as anotações e que Deus te abençoe. Até o próximo, né? Até o próximo livro agora de Números, livro riquíssimo, maravilhoso. É um dos livros que eu sou mais apaixonado com ele, é Números, e você vai entender por quê nas próximas aulas. Deus te abençoe.